Olá, meu nome é Gabriela Souza, acadêmica do curso de Ciência da Computação. Estarei apresentando o trabalho denominado de Artefatos Domóticos Assistivos de Baixo Custo. Na atualidade, segundo os estudos divulgados pela OMS e pelo IBGE, existe uma expressiva quantidade de pessoas com algum tipo de deficiência, decorrente tanto de causas adquiridas quanto de causas congênitas. Entre esses índices é observado um total de aproximadamente 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência, sendo que, no Brasil, os indicadores apontam para uma existência de mais de 45 milhões de pessoas que declaram ter pelo menos um tipo de deficiência, seja do tipo visual, auditiva, motora ou mental. No entanto, apesar do número elevado, estas pessoas, em sua grande maioria, não vivem em uma sociedade adaptada. A partir de trabalhos desenvolvidos na área, é possível observar que, com a demanda crescente por serviços de saúde devido ao envelhecimento populacional, novos sistemas, simulações, softwares e mecanismos voltados à promoção de um estilo de vida saudável e à otimização da análise de dados clínicos ganham cada vez mais espaço no mercado tecnológico. Assim, para uma inclusão efetiva de pessoas com deficiência, é necessário que esses indivíduos tenham acesso às tecnologias assistivas que os possibilitem mais independência, segurança e conforto, assim como acesso à domótica assistiva, que é um sistema de domótica projetado especificamente para pessoas com deficiência. Por outro lado, a criação dessas ferramentas não é uma tarefa simples, em vista que elas devem englobar diversos aspectos tecnológicos, estéticos, ergonômicos e econômicos. Assim, este trabalho tem como princípio o desenvolvimento de artefatos de baixo custo, não invasíveis, de fácil instalação e utilização por parte do usuário. Para atingir esse objetivo, foram utilizados alguns artefatos, os quais utilizam de métodos mecânicos para a realização de automação das coisas. Nosso processo metodológico é baseado no Design Science Research, o qual apresenta algumas etapas. A primeira delas é a identificação do problema e motivação. Nela, são levados em conta as taxas de pessoas com deficiência, sendo o principal fator motivador do projeto. Assim, busca-se propor soluções de baixo custo para propiciar ou ampliar a habilidade funcional de pessoas com deficiência ou com restrição de mobilidade. A segunda etapa é a definição dos resultados esperados. Nele, temos o desenvolvimento e a avaliação de artefatos não invasivos de baixo custo para automatizar as coisas comuns do dia a dia. A terceira etapa é de projeto e desenvolvimento. Nela, são abordados a análise de viabilidade de automação, a identificação de dispositivos inteligentes disponíveis no mercado e a prototipação. A nossa próxima etapa é a de demonstração, na qual são realizados testes de cada um dos artefatos desenvolvidos. Seguindo dessa etapa, nós temos a etapa de avaliação, na qual são realizadas a utilização de métricas de avaliação de desempenho, como o tempo de resposta dos artefatos, a autonomia das baterias e a usabilidade. A nossa última etapa é a nossa etapa de comunicação, na qual nós temos a divulgação dos resultados no meio acadêmico. Entrando nos resultados, nós temos que um dos artefatos produzidos foi um módulo de controle de ventilador. O dispositivo tem seu funcionamento baseado em módulos interdependentes, composto por dois artefatos, o que liga e desliga e controla a velocidade do ventilador, e um outro que é responsável por acionar e parar a oscilação do ventilador. Ele funciona da seguinte forma: ao receber um comando de voz, o assistente virtual envia o comando-chave para o endereço de IP do ESP01, por meio do protocolo UDP, possibilitando a comunicação com o módulo Arduino Nano. Caso o módulo receba o comando para iniciar a oscilação do ventilador, o atuador linear, o que é o equipamento que é capaz de mudar para linear o movimento rotacional, empurra para baixo o pino de oscilação do ventilador. Se o comando recebido for parar a oscilação, o atuador linear puxa o pino de oscilação, assim posicionando o ventilador na direção desejada. Com relação aos comandos de ligar, desligar e controlar a velocidade, o artefato que controla a velocidade gira o botão do tipo potenciômetro de forma mecânica, de acordo com o comando pronunciado. Nosso segundo artefato é um sistema de monitoramento do som. Esse artefato é responsável pelo monitoramento
não invasivo do ambiente do sono, realizando a coleta, o armazenamento e a análise das variáveis do espaço, com o objetivo de auxiliar no diagnóstico de distúrbios do sono, sem haver a necessidade do deslocamento do paciente até uma clínica médica. Em uma visão geral, o dispositivo tem um funcionamento baseado em 3 módulos. O primeiro módulo realiza a aquisição de dados do ambiente, que realiza a coleta dos dados por meio de sensores. O nosso segundo é o diário de sono, que visa manter informações relevantes sobre o paciente. E o terceiro é a análise e relatório, que trata da análise dos dados e gera os relatórios para a equipe técnica. O nosso terceiro e último artefato é o assistente virtual, o qual tem o intuito de tornar os dispositivos acessíveis e de fácil utilização, através da utilização do comando de voz. O assistente é desenvolvido em linguagem Python e baseado na biblioteca Vosch, a qual permite o reconhecimento de comandos de voz em português com uma excelente precisão. Também viabiliza o uso do equipamento em modo offline. O assistente virtual também faz uso de técnicas de processamento de linguagem natural por meio da biblioteca TensorFlow, assegurando assim um maior acerto aos comandos ditados. Entrando nas nossas considerações finais, nós temos que alguns pontos a serem ressaltados. O primeiro deles é a própria construção dos artefatos de baixo custo, que permite a automação e o monitoramento do ambiente. O segundo é a implementação de um sistema eletrônico de baixo custo, energeticamente eficiente e com a proposta de comunicação por rede sem fio. E, em terceiro lugar, nós temos o desenvolvimento do assistente virtual, para ser usado como interface de controle de voz para os artefatos. Assim, nós agradecemos a todos os envolvidos durante as etapas do projeto e agradeço a sua atenção.